Opa, e aí galera, fazendo esse vídeo aqui só para poder falar um pouco aí da primeira expansão do Magic Knight aí. É, então, vou falar da Lost Legion, o que ela acrescenta e como que muda a mecânica aí do jogo aí em algumas coisas, acrescentando algumas mecânicas novas. Então, o Lost Legion acrescenta bastante coisa. Acrescenta novos chiles, acrescenta novos monstros, acrescenta novas cartas, acrescenta um novo personagem. E acrescenta um novo inimigo, o Valkyrie. Agora como isso tudo funciona? Vamos falar primeiro aí dos chiles. Então, nos novos chiles, vai acrescentar algumas coisas novas, né? Então nós temos o labirinto. Então quando o cara chega no em cima do labirinto, ele pode optar de entrar no labirinto ou não. E quando ele decide entrar no labirinto, ele pode gastar 2, 4 ou 6 movimentos e a recompensa que ele vai ganhar vai depender de quanto movimento ele gastou para poder entrar no labirinto. Então, cadê? Deixa eu ver aqui o labirinto. Ah, o labirinto está aqui. Então, vai depender de quanto movimento ele gastou para conseguir uma recompensa melhor, variando de cristais até artefatos. É, Nós temos também a questão dos muros. Então, os muros eles estão em alguns tiles novos, né? E o que que muda os muros? Para o jogador ele passar por um espaço que tem um muro, ele gasta um de movimento adicional para poder andar de um espaço para o outro, onde o muro esteja cortando, né, o terreno. Então ele gasta um de movimento adicional. E se ele for atacar algum monstro, alguma coisa que está do outro lado do muro, o monstro ele é tratado como fortificado, tá? Então, só relembrando aí, quando o monstro ele é fortificado, ele não recebe dano ranged. E se o monstro já for fortificado e tiver em algum lugar fortificado, ele não recebe dano é, de siege, tá? Então tem o muro também e tem a questão do cavernas profundas, que é a mesma coisa lá do outro pool de mana normal. Se você terminar o seu turno ali, você pode escolher no tradicional, se você terminar o turno ali, você pode escolher a cor que está na porta da mina. Nesse Deep Mines aqui, se você terminar o seu turno lá, você escolhe e ganha uma mana cristal de uma cor que a mina produz para o seu inventário. Então, mesma coisa lá do antigo, que é o... Cadê? Deixa eu achar ele. Crystal Mines. Mesma coisa. Só que tem uma opção maior de manas para você conseguir, né? Igual esse aqui tem 4 tipos de mana. É, Outra coisa que tem nos chiles novos é o acampamento aqui. Esse aqui. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Deixa eu só ver. Campo de refugiados. O campo de refugiados, você consegue contratar, né, as ajudas lá de qualquer lugar. Só que, por exemplo, se você for contratar a ajuda que seria contratada nas vilas, você não paga nada mais de influência por isso. Se você contratar alguma ajuda que seria contratada em um forte, em uma torre de mago ou em um monastério, você
paga mais um de influência por essas ajudas. Se você for contratar uma ajuda que seria contratada em cidades, você paga mais 3 de influência para pegar essa ajuda. E são essas coisas novas que tem aí nos chiles que foram acrescentados. Então, foram 3 chiles verdes que foram colocados no jogo e 2 chiles marrons. E mais o chile do acampamento do Valkyrie aqui, ó. Que é, ele representa como eu disse anteriormente, né, o acampamento do chefe lá. E muitas vezes, em alguns cenários, você vai utilizar esse Chile como ponto de partida do Valkyrie para ele poder conseguir alcançar o objetivo dele no mapa. O Valkyrie ele faz as coisas aí dependendo da carta que você comprar, né? Depois eu dou uma explicadinha nisso aí. Mas enfim, ele é o acampamento do Valkyrie. Agora vamos falar sobre os monstros aí. Isso aqui é um Chile marrom, né? É, dependendo do cenário, eu acredito que todos os cenários que você for jogar com Valkyrie, esse Chile aqui ele não conta para os Chiles que você vai utilizar para jogar solo ou dois players. Então ele é só um Chile a mais para poder marcar ali onde o Valkyrie vai começar. Agora vamos falar aqui dos monstros aqui. Então já falamos aí dos novos chiles e novas mecânicas. Então vamos falar aí dos novos monstros então. Então é acrescentado aí 8 monstros do fundo verde, onde vão ser 4 tipos de monstros. Então, por exemplo, nesses novos monstros já acrescenta algumas mecânicas novas desse jogo. Igual, por exemplo, Assassination não tinha no jogo base. Assassination essa tropa ela não pode ser bloqueada por alguma dessas tropas que você tenha contratado, você não vai poder distribuir o dano nelas. O dano de Assassination é diretamente causado no mago que você estiver jogando. Nós temos os golpes duplos ou triplos, né? Que você, para defender cada um dos golpes, você vai usar um tipo de bloqueio. Então, mesmo que você tenha 2 cartas com 4 de bloqueio, por exemplo, você vai ter que usar uma carta de bloqueio para bloquear esse um de ataque e a outra carta para bloquear esse outro de ataque. Então, um bloqueio individual para cada um desses golpes. Nós temos essa bolinha aqui que eu esqueci como é que é o nome. Deixa eu ver como é que é o nome dela. Deixa eu ver se tem aqui no tabuleiro. O nome dela é Combesome. Combesome. Não lembrava desse nome não, mas enfim, a mecânica dela é mais ou menos o seguinte: se trata de um dano forte e lento. Então, para você conseguir bloquear é impossível. Então, você teria que se esquivar. Então, para você se esquivar desse golpe, é só, em vez de usar bloqueio, usar pontos de movimento para sair desse set de dano aqui. Você usa pontos de movimento para sair desse tipo de dano aqui do lado. E por último, acredito que não. Esse aqui eu já não tenho certeza se tem ou não lá no primeiro jogo, que são os bichos que são tão grandes que eles não conseguem ficar dentro de uma estrutura para pegar o bônus, né, de fortificação. Então esses bichos ali eles não podem ser fortificados. Deixa eu só. Ah, isso mesmo. Esses bichos que tem isso aqui, eles não podem ser fortificados de maneira nenhuma no jogo.
Então, isso aqui é algumas mecânicas adicionadas. Então esses 4 novos bichos aí, ainda tem os bichos cinza ainda, que são adicionados. E com algumas coisas novas aqui também, que por exemplo, é, se você vencer esse bicho aqui, você ainda sobe a sua influência em um. E se você vencer esse bicho, você ainda desce a sua influência em um. É influência, né? Influência. Influência, é isso mesmo. Então isso aqui também não tinha lá no jogo base. Ah, e tem essa outra mecânica aqui, ó, do Elusive aqui, ó. O Elusive ele é o seguinte. Se você conseguir bloquear o dano desse, todo o dano desse inimigo aqui na fase de atribuir dano, você vai contar como bloqueio dele o 3. Se você tomar o dano dele, na fase de atribuir dano, você vai contar o bloqueio dele como 6, tá? Então esse aí é o Elusive. Acho que é Elusive mesmo, deixa eu só confirmar aqui. Elusive, isso mesmo. O inimigo elusivo tem o armor acrescentado. O valor mais baixo é usado somente se na fase de ataque. Somente se todo o ataque do inimigo foi bloqueado. É isso mesmo que eu falei, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente aqui. Acho que é isso aí. Isso aqui acho que tem no primeiro jogo, não tenho certeza, na caixa base, que é o Defesa Arcana. Só dá pra poder atacar esse bicho aí se for golpe básico. Ele não recebe nenhum tipo de debuff também. De qualquer tipo de magia que vai influenciar ele, tirar o bloco, abaixar o dano, ele é resistente a isso tudo. Acabou então. Então esses aí são os novos bichos loucos. É, acrescenta também esses 3 novos tokens para as ruínas. Então não tem nada de segredo aí em relação ao primeiro jogo. Esses 3 novos tokens de ruínas são acrescentados essas unidades no jogo. Então o que tem assim de mais diferente em relação ao jogo base das unidades é o seguinte, quer ver? Ó, vou mostrar aqui agora. Você pode é, essa unidade aqui de bandidos, você pode contratar ela mais fácil se a sua influência for tipo ruim. Igual, por exemplo, conta ao contrário o seu bônus de influência aqui, no caso. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha -3 de influência. Então, como conta ao contrário, você vai ter mais 3 de influência para poder contratar esse cara aqui. Então você precisa gastar só 2 de influência para poder pegar ele. Se você tiver -5 de influência, você vai pegar ele de graça. A mesma coisa acontece com os heróis aqui, quer ver? Ó? Aqui, por exemplo, esse aqui. Para você pegar esse aqui, a sua influência positiva vai contar como vai contar duplamente. Então, por exemplo, se você tiver mais 3 de influência, você for contratar esse herói, seu 3 vai virar um 6. Então você vai precisar só de 3 de influência para pegar esse aqui de 9 de influência.
Então isso aí é o tipo a mecânica nova nas unidades que você pode usar no jogo. Então são acrescentadas aí. Vamos só somar aqui as cartas. São acrescentadas 8 cartas de unidade prata e 8 cartas de unidade dourada. São acrescentadas 12 cartas de ações avançadas. Então tem muita coisa útil aí que dá para poder utilizar. Das cartas de habilidade avançada, tem uma única diferença aqui que é uma coisa nova que colocaram que algumas cartas têm esse azinho aqui, ó. Então, o que que esse azinho quer dizer? Por exemplo, no seu turno você pode se mover e ou batalhar ou interagir com o lugar. Então você fica aí entre ou batalhar ou interagir como sendo uma ação aí do seu turno. É, no caso dessa carta com um A, você vai ficar então entre mover, usar uma carta com um A, batalhar ou interagir. Então ela conta como uma ação do seu turno, tá? Então, se você usar uma carta dessa aqui, você não vai poder nem batalhar nem interagir com porra nenhuma, tá? Resumindo isso. Então essa aí é a única coisa que acrescenta nas novas cartas de ações avançadas, esse azinho aí. Adiciona 4 novas cartas de magia, que não tem tipo nenhum segredo nelas, mesma coisa com efeitos diferentes. Acrescenta 8 novos artefatos. Acrescenta essas fichas de skill cooperativa, que não tinha no jogo base, só tinha skill competitiva. Então, acrescenta um skill cooperativa para cada um dos personagens. Acrescenta uma coisa também que é legal, igual na caixa base do jogo, cada personagem tinha uma carta de ação avançada que correspondia à sua classe, né? Nessa caixa do Lost Legion, cada personagem vai ganhar uma carta específica para sua classe a mais. Então todas as classes vão ter a sua carta antiga e sua carta nova. Então isso é muito legal. O que mais? Calma aí que eu já vou falar do Valkyrie, pera aí. Então vamos lá, então vamos falar sobre o Valkyrie. Acho que faltou só o Valkyrie pra gente poder falar. Vamos lá então. O Valkyrie ele funciona mais ou menos da seguinte maneira. O Valkyrie ele sempre vai ter um exército em volta dele de acordo com o nível que ele tiver. E o nível dele vai depender do cenário que você estiver jogando. E a quantidade de players também. Então esse token aqui de referência vai estar sempre aí do lado dos jogadores para saber o que o Valkyrie, qual tipo de ataque o Valkyrie vai fazer no turno aí do ataque inimigo. Então o Valkyrie ele vai ter a miniatura própria dele. E o Valkyrie, ele também vai ter o token de turno dele. Então ele vai ter um turno normal dele. Para jogar com esse Valkyrie, ele vai ser mais ou menos da seguinte maneira, que ele vai contar. A gente vai olhar o level dele, né?
Vamos supor que estiver jogando ele com level 9. Então ele vai ter um monstro de cidade com ele. Ele vai ter um monstro cinza com ele. Ele vai ter 2 monstros vermelhos e 3 monstros verdes. Então ele vai ter, porra, fudidão. 2 monstros vermelhos e 3 monstros verdes. Isso aqui seria para estar em segredo. Ok. Então esse aqui seria o exército básico do Valkyrie, tá? Para poder iniciar o game. Lembrando que ele ainda pode contratar mais caro durante o jogo. Esse Valkyrie é uma filha da puta. Mas, enfim. Levando em consideração o primeiro cenário do jogo, então vamos supor que a gente estiver jogando o primeiro cenário do jogo. Então esse tile aqui do acampamento do Valkyrie, cadê ele? É esse aqui? Ou não? Acho que é esse aqui. Seria esse aqui. Tem que olhar lá no setup, porque faz um tempo que eu joguei, então talvez eu esteja colocando o tile aqui errado e esse tile seria colocado em algum outro lugar, mas acredito que é aqui mesmo. Então os players iniciariam nesse espaço e o Valkyrie iniciaria aqui. Qual seria o objetivo do Valkyrie nesse jogo? Achar o tile de cidade, que vai estar em algum lugar lá para cima lá. E se ele encontrar o tile de cidade, primeiro que os players perdem o jogo, e se os players encontrarem antes do Valkyrie, o Valkyrie vai tentar tomar essa cidade, e se o Valkyrie conseguir, os players perdem, se o Valkyrie não conseguir e morrer, os players vencem, tá? Então, voltando então a miniatura do Valkyrie iniciaria ali, então, e a dos players iniciariam aqui. Ok. No meio disso tudo pode acontecer PVP e o diabo A4. Deixa eu juntar isso aqui tudo. Vou deixar aqui. Agora como que vai funcionar a questão do setup do Valkyrie? O Valkyrie ele vai ter um deck de personagem que não vai ser utilizado, igual por exemplo, vamos colocar aqui, então ele começa com 16 cartas, tá? Se tiver jogando um jogo solo, ele substitui o dummy player, tá bom? Então ele vai ter essas 16 cartas. Mais as 4 cartas de mágica competitiva, que vai ter no deck dele, com mais uma quantidade de cartas de ferimento conforme o setup que você for fazer. Então tem que olhar lá no manual como que você vai querer eles, mais ou mais fácil ou mais difícil, tá? Então vamos supor que no setup que você escolheu são 11 cartas de ferimento. Então você vai adicionar essas 11 cartas de ferimento aqui também. Vai embaralhar tudo. Então o deck dele ficou com 31 cartas. Então no início do turno dele, a gente vai comprar uma carta e ver qual que é a decisão que ele vai tomar. Para saber qual a decisão que ele vai tomar, a gente vai pegar para o primeiro cenário, vai utilizar essa carta de referência, que é a Valkyrie Return. Então, ali na explicação ali do lado, fala mais ou menos o que acontece. Então, nesse caso aqui, ó, uma carta verde, que seria aqui essas 3 aqui, ó, uma carta verde, ele vai se mover uma vez. Então, ele vai se mover em qual direção? Ele vai se mover para esse lado aqui. Então, no caso, o Valkyrie aqui, ele se moveria para cá, com essa carta verde. Se fosse uma carta azul, ele se moveria para frente. Se fosse uma carta branca, ele se moveria para a esquerda.
Ah, ele tá aqui já no limite da esquerda aqui, não tem nenhum mapa para abrir aqui para o lado. Então você vai para a direção que tenha um tile, tá? É, se o Valkyrie ele se mover para um espaço que tem um jogador, então vai acontecer uma porradeira ali, tá? Se o Valkyrie atacar um jogador que está dentro de um lugar fortificado, o Valkyrie ignora qualquer interferência do cenário. Se o jogador for atacar o Valkyrie em algum lugar que esteja fortificado, então o Valkyrie vai estar fortificado, tá? Se no movimento do Valkyrie ele for andar um espaço para frente e tem uma montanha, ele anda para o espaço que tem a montanha. Se o Valkyrie ele for andar para um espaço que não abriu, que o mapa não está aberto, ele vai abrir o mapa e vai andar um espaço, tá? Então o Valkyrie é bem roubadinho assim. Então ele vai ter duas fases. Eu estou explicando só a primeira fase por enquanto. Depois eu vou explicar a outra fase do Valkyrie. Se você for comprar uma carta de ferimento, não, vou deixar para explicar a carta de ferimento depois. Se você comprar uma carta de magia, que essa magia seja. Vai, vai ter dois tipos, né? Então, por exemplo, se você, vou deixar para explicar essa carta de magia vermelha aqui depois. Então, se você comprar uma carta de magia que seja a azul, a verde ou a branca, o Valkyrie, ele, em vez de se mover uma casa, ele vai se mover duas casas, tá? Se você comprar uma carta de ação, que seja a carta de ação vermelha, o Valkyrie ele vai só dar uma olhada um espaço adjacente e ver se tem algum player. Se tiver algum player, ele vai lá e vai batalhar com o player. Depois de batalhar, ele volta para o espaço dele. Então vamos supor que o Valkyrie estivesse aqui, tirou uma carta de ação vermelha, ele vai olhar em volta, tem um player aqui, ele vai lá batalhar com o player, depois ele volta para o lugar que ele estava, ele ganhando ou a batalha não chegando a um consenso ali, o player fugindo e tal, ele volta para o espaço dele. É... Se ele tirar uma carta de magia vermelha, ele vai olhar até dois espaços adjacentes a ele. Então vamos supor que ele tivesse aqui, então 1, 2, ele viria aqui, batalharia com esse player aqui, tá? Então, se ele tirou uma carta de ação verde, azul ou branca, ele vai andar uma casa. Se ele tirou uma carta de magia verde, azul ou branca, ele vai andar duas casas. Se ele tirou uma carta de ação vermelha, ele vai olhar em volta uma casa e vai procurando algum player para batalhar. Se ele tirou uma carta de magia vermelha, ele vai olhar até duas casas ao redor dele para poder batalhar. Se ele tirou uma carta de ferimento, aí é o seguinte: no início do jogo, os jogadores eles vão decidir quantas tropas que vão ficar indecisas das tropas que eles vão contratar. Então, podendo ser fácil com uma tropa indecisa ou difícil com várias tropas indecisas. Então, como vai funcionar? Vamos supor que os players vão colocar uma tropa indecisa só. Então eles vão escolher uma das 4 cores de mana e vai colocar lá para representar que a tropa que tiver ali vai estar indecisa. Se vai ficar do lado do Valkyrie ou ajudar o Valkyrie ou os jogadores. Então, toda vez que comprar uma carta de ferimento aqui do deck do Valkyrie, o Valkyrie ele vai tentar recrutar mais personagens. Então, a gente vai pegar um dado de mana e vai jogar esse dado. Se cair a mana que está falando ali da tropa indecisa, então essa carta ela é descartada. E a gente adiciona
uma tropa cinza ao exército do Valkyrie, tá? Vai ser sempre tropa cinza. Então, assim, pode ficar bem complicado aí depois pra vencer o Valkyrie se ele contratar tropa demais. É, uma coisa interessante é a seguinte, você só repõe essa tropa aqui quando mudar de dia para noite, tá? É igual essas outras tropas aqui, você não muda o token de lugar não. Então o Valkyrie só vai poder ter a chance de contratar outras tropas quando mudar do dia para noite, que vai mudar todas as unidades que estão aqui, tá? Então, se você estiver jogando de um jeito difícil, onde várias tropas vão estar indecisas, então aí vai ser complicado que o Valkyrie vai poder contratar bem, vai ter a chance de contratar bem mais tropas aí para o exército dele. É, quando o exército do Valkyrie vai atacar, todas as aí aquela questão de vai ter as 4 fases normais, né? Então aí vai contar se o exército do Valkyrie está em um lugar fortificado ou não também, né? Para tomar o dano range ou dano siege. É, o jogador ele vai ter lá a fase de bloqueio e tal. Quando o exército do Valkyrie for atacar, ele também ataca. Então toda vez que ele for atacar, você vai jogar um dado e vai olhar aqui qual tipo de ataque que ele vai dar. Igual aqui seria um ataque com que causa 3 de dano de fogo, tá? Com dano direto no herói. Não tem como atribuir isso a uma tropa. Então basicamente assim, quando o jogador ele for atacar, ele não ataca diretamente o Valkyrie. Ele tem que matar as tropas do Valkyrie. Então o Valkyrie ele morre quando todas as tropas são derrotadas. No momento que todas as tropas são derrotadas, o Valkyrie ele é derrotado, tá? Então, galera, eu acho que é isso aí a questão da expansão. Espero aí que eu tenha esclarecido dúvidas dos jogadores em relação ao que vai encontrar de novo na campanha do Valkyrie, o que vai poder fazer aí e tal. Se ficou alguma dúvida referente ao gameplay e tal, eu posso depois fazer algum gameplay do Lost Legion comentando o que está acontecendo. E do mais é isso aí. Finalizando aqui o vídeo aqui, tem algumas dúvidas que sempre geram no jogo, que é a questão do distribuição de danos. Quando eu aprendi a jogar o jogo, o cara que me ensinou, ele me ensinou tipo várias coisas erradas também, igual por exemplo, ele me ensinou que o level da tropa aqui em cima aqui, você só podia contratar uma tropa nível 2 se você tivesse nível 2 aqui no seu escudinho aqui, contratar a segunda tropa. Que não faz sentido. Essa questão aqui do level da tropa só influencia quando você for curar a tropa. Então, aqui você gasta uma carta de uma cura para curar um ferimento dele. Esse aqui você tem que gastar 2 curas para curar um ferimento desse. Outra coisa que me ensinaram errado é a questão de quando os inimigos vão te atacar, o seu bloqueio, ele bloqueia só metade do dano. Igual se o cara for te bloquear com 4 de ataque físico e você tiver 2 de bloqueio com o seu personagem, você bloqueia 1 de bloqueio. Não faz sentido nenhum. Então, por exemplo, se o cara estiver te atacando com ataque físico e você tiver bloqueios físicos do seu personagem, que é lá os seus tokens, e você tiver, bloqueia 3 dano físico, então você bloqueia 3 dano físico, vai passar só um dano só, desses 4. O que talvez gerou a confusão desse pessoal aí, que acaba ensinando algumas regras erradas do jogo, é o seguinte:
Quando você vai bloquear um dano que não é natural da sua defesa, por exemplo, você está com um bloqueio físico e você vai bloquear um dano elemental, um dano de fogo. Então, nesse caso, vamos supor que o cara vai o cara ele vai te atacar com 4 de dano de fogo e você tem só 2 danos, você tem só 2 bloqueios físicos para poder bloquear. Então você vai bloquear pela metade o dano do cara. Aí sim você tomaria 3 de dano, você não bloquearia os 2 de dano. Então você vai bloquear sempre arredondando para baixo, se tiver que arredondar. Então, se você tiver 3 de bloqueio físico e for bloquear 4 de dano elemental, você vai tomar 3 de dano, tá bom? Então, eu acho que acabou gerando aí algumas confusões na questão das regras aí para alguns jogadores que, não sei, fizeram aí algumas loucuras aí nas regras aí, mas enfim, do mais é isso. Se eu lembrar aí alguma coisa aí que acaba gerando confusão nos players, eu comento aí no outro vídeo aí que eu vou fazer da outra expansão, tá? O Shades of Tesla. Essa outra carta do Valkyrie aqui vai depender do cenário que for jogar. Ele pode falar, você vai ter que usar a carta Valkyrie's Quest, mas é basicamente igual a outra lá, com a diferença que não vai ter as duas fases, né? Eu esqueci de falar da segunda fase lá do primeiro cenário. Vou falar aqui antes de finalizar o vídeo. Não vai ter as duas fases, né? Igual, por exemplo, lá na primeira vai ter a barrinha, né? Então a primeira fase do Valkyrie e a segunda fase do Valkyrie. Então aqui você pegando a carta verde vai para uma direção, a branca e a azul vai para outra direção. O resto é a mesma coisa. Aqui na carta do Valkyrie na segunda fase é o seguinte. São duas coisas diferentes do Valkyrie. Então, a primeira fase é tudo que eu expliquei. Na segunda fase, qualquer carta que você comprar, depois de abrir o tile da cidade, né? Então, depois de um player descobrir onde que fica a cidade, qualquer carta que o Valkyrie comprar vai servir como carta de movimento em direção à cidade. Então aí já ignora todas essas setas, não vai ter mais setas. Então qualquer carta que for comprada, ele vai a direção mais curta em direção à cidade, tá? Outra característica do Valkyrie é o seguinte: se esse deck dele acabar, essas cartas desse deck dele acabar, então não se compra mais carta, não se repõe e sempre vai contar como se ele tivesse em rage. Então todo turno dele ele vai andar 2 de movimento, tá? Todo turno dele ele vai andar 2 de movimento. Ou ele vai olhar 2 ao redor e sempre vai ser como se ele tivesse com essas cartas, comprado carta de magia. Então é isso aí, galera. Acredito que é isso tudo aí. Se restou alguma outra dúvida aí, só perguntar aí que eu respondo. Agradecer por assistir o vídeo e, se possível, aí, se inscreva no canal. Valeu aí, falou!